Bem, todos nós recordamos com saudade o período das férias grandes, não é? Nos quais esse mítico tempo de férias que tínhamos 3 meses que não fazíamos nenhum, descansávamos, dava para tudo, até para ter saudades da escola. É verdade. Eu às vezes tinha saudades da escola. Eu tinha sempre. Tinha muita vontade de armar os livrinhos. Armar os livrinhos. É verdade. Mas, nos dias de hoje, não é como antigamente, as férias para os pais podem ser uma grande preocupação. Uma questão: como manter as crianças ocupadas? Outra questão: quando devemos deixar as crianças viajar com os amigos? Outra questão: e quando os pais estão divorciados, como é que vão gerir esta situação? Outra ainda: onde é que o Cláudio Ramos pai fica quando a filha fizer 16 anos, meu Deus? Vamos falar com a Teresa. Vamos ter com a nossa psicóloga. Bom dia. Olá, Bom dia, Teresa. Bem, para já deixe-me dizer-lhe que este pequeno pormenor foi pura coincidência. Eu não sabia o que é que trazia vestido, porque eu trouxe este lenço. Eu não acredito nada em coincidência. Nem eu. Há qualquer coisa Há aqui. qualquer coisa Mas, aqui. Real- cósmica. Exatamente. Se calhar. Ó, Teresa. Mas é fantástico. Não é? realmente. Já viu? Que É espetáculo. fantástico. Teresa, bem-vinda mais uma vez. Hoje o assunto eu acho que é bastante interessante. Da semana passada também era. Crianças, quando é que nós devemos, agora com as férias, metem-se os festivais de verão e as crianças querem ir sozinhas, quando é que nós devemos dizer à nosa filha, ou pelo menos aceitar um pedido de ir passar um fim de semana fora a um festival, por exemplo? Com que idade? Oh, Cláudia, é assim, não existe propriamente uma idade, embora, como é óbvio, não é aos 6 anos ou aos 8, não é? Claro que não. Pronto, mas dentro do bom senso. Mas agora começam com 14, 15 anos, já começam a Pois, pedir. depende, de facto, do jovem. Depende muito mais da maturidade e da confiança que ele já ganhou face aos pais, porque a confiança e a liberdade conquista-se, não é? Pronto, e se nós, e se os pais, neste caso, e os educadores, começarem a perceber, de facto, é um jovem que se comporta como deve de ser. Pronto. E isto tem que ser trabalhado ao longo do ano, não é? Trabalhado como? Deixar, pouco a pouco, ir largando as rédeas, digamos assim. Isto preparando para as saídas à noite, que nós sabemos que também envolvem perigos, como tudo na vida, não é? Na minha altura, um símbolo da responsabilidade adquirida era quando a minha mãe me dava a chave, quando a minha mãe me deu a chave Pronto, de é um casa. símbolo, pois, é um símbolo de transição, não é? Pronto. Atenção que agora tens a chave de casa, por isso, se as perderes, qualquer pessoa pode entrar aqui em casa e pôr em perigo a nossa para família. além disso, o respeitar a regra que os pais lhe impuseram de chegar às 6 horas, já sabemos que nunca chegam exatamente àquela hora. Vamos dar aqui uma margem de uma meia hora, digamos assim. Mas diga isso baixinho. Exatamente, Nós não pronto, precisamos porque saber. senão não vai. Porque ninguém chega exatamente Ok, àquela mas como é hora. que fica o coração do pai ou da mãe, por exemplo? Fica aflito. Imagina, uma adolescente com 14, 15 anos, nas férias Sim. de verão, já sai com as amigas ali pela zona até à meia-noite e meia. É normal. É normal fazê-lo. Porta-se bem, é normal. Mas pode chegar uma altura em que me diz: olha, eu quero ir passar um fim de semana fora com as minhas amigas porque há uma festa no Algarve. Isto foi o que mais incomodou o Cláudio ontem na reunião. Porque eu sou pai de uma pré-adolescente, Claro. que eu sinto de verdade, lhe digo, que ela merece que eu lhe dê, e a Essa pessoa total liberdade confiança e essa tenho nela. Não sei é se a minha condição de pai me permite fazê-lo, se não é desresponsabilizar-me a mim. Não é. Ao longo do ano, Cláudio, existem também algumas fériasinhas escolares, não é? E mesmo não vendo férias escolares, os fins de semana, pronto. Os pais podem ir aí testando, não é? Um dia, uma semana, por exemplo, a filha ou o filho, irem passar o fim de semana com os amigos, a casa do outro. É importante sempre ter a referência de qual é o adulto que lá está. Pois. Não é? Pronto, ter a referência, falar com a pessoa, Que é o que não olha... acontece nos festivais de verão, por exemplo. Pois, o problema é esse, O não é? minha O problema realidade é é esse. Porque nos festivais de verão é inegável que existem muitos excessos, não é? E que tem que se preparar os jovens para dizer que não. Não é? Para dizer que não assertivamente. Porque muitas vezes o grupo é que leva às asneiras, não é? A pressão do grupo não és fixe, não experimentas isto. Não, sou fixe à mesma, mas não experimento nada. E há jovens que conseguem fazer isso e fazerem-se respeitar face ao grupo exatamente por isso.
não é? E é isso que nós temos que transmitir aos jovens, que podem ser muito mais respeitados pelo grupo se impuserem face a eles, dizerem eu não entro em rebanhos, não é? E não tenho que beber para ser fixe, não tenho que me drogar para ser fixe, não tenho que ter comportamentos sexuais, que é outra das questões, não é? Pronto, sem proteção, muitas vezes, não é? Para ser fixe. Eu posso ser fixe à mesma, de outra maneira. Mas como é que vamos explicar isso a Exatamente assim, uma jovem adolescente? Exatamente assim, João Paulo, exatamente dizendo isto. É preciso perceber-se que vocês que têm meninas estão muito mais preocupados com as meninas. Falava ontem sobre isso e toda a gente me olhava de lado. Exatamente, mas as meninas são mais maduras do que os rapazes. Só que existe, e isto passa de geração em geração, aquele fantasma da gravidez que é só para as meninas, não é? Como é óbvio. E isto não é verdade. As meninas têm muito mais responsabilidade, têm muito mais maturidade. Isto está aprovado a nível científico. Vocês vão ficar zangados, não ficamos. Mas que temos um desfazamento de uns 2 anos. Portanto, nós meninas temos uma maturidade, atingimos uma maturidade mais cedo até a nível físico, não é? Há ali um desfazamento. Se nós nos lembrarmos na escola, nós já andamos muito apaixonadas pelos rapazes. Os rapazes não interessados eram no futebol e nos amigos, não é? Aquilo é ali uma choradeira, porque realmente os rapazes nem olham para nós nessas alturas. Portanto, mas os pais continuam a preocupar-se muito mais com as meninas, quando são os rapazes, muitas vezes, que se colocam realmente muito mais em risco. De todas as maneiras, respondendo à sua pergunta, de facto, a questão é ir explicando exatamente isto. Olha, eu também, até... Quando eles acham que já sabem tudo... Lembrando-se do tempo... Todos acham que já sabem. Exato. Eles acham que nós não percebemos nada do mundo, da idade deles. Achamos que somos velhos e que não percebemos nada e que não estamos atualizados. Portanto, eles acham que nós não temos nada que dar opiniões sobre uma coisa que nós desconhecemos, mas nós já lá passamos. Já por lá passamos e é exatamente dizer isso. Já por lá passamos. O mundo era diferente, obviamente, porque isto em todas as gerações. Isto não há uma adolescência, existem adolescentes, portanto, ninguém é igual a ninguém, não é? E, portanto, acho que uma boa postura para um pai, um bom conselho é primeiro ouvir, não é? Primeiro ouvir e tentar de todas as maneiras, e isto treina-se também, nós psicólogos treinamos muito a expressão facial do não ficar assim, pânico, não é? Pronto, porque... Quanto mais demonstramos que estamos chocados, menos o jovem vai falar, não é? Portanto, e o importante é ouvi-lo, ouvir aquele mundo que é diferente do nosso. Hoje em dia, com as redes sociais têm muitas coisas más, mas também tem uma coisa muito boa, que é muitos pais podem estar um bocadinho mais atentos à vida dos... E até às respostas deles perante determinadas coisas que ali aparecem, se eles criticam, se têm uma postura crítica ou se têm uma postura de olha, isto é que é realmente porreiro, digamos assim, porque, de facto, nesta altura começa a existir essas fotografias dos excessos. Ontem é que foi giro, porque mudámos-nos todos, chegámos a casa às 8 da manhã. Os nossos filhos, porque também já falámos aqui daquele filho que era uma coisa para os pais e depois era outra coisa na realidade. Exatamente. Que só mostrava aquilo que interessava. Sim, mas hoje em dia temos, se calhar, uma outra facilidade, que é de ver o que eles andam a fazer nas redes sociais. Mas caladinhos, ou seja, estão lá na rede social. Não podemos denunciar, não. Mas não é nem comentar. Nem se comenta, que isso é péssimo para os miúdos. Exatamente, nem comentar, nem pôr lá aquelas caras zangadas, nada. É como se estivessem só de observação e depois, quando forem abordar o assunto, também suavemente. Às vezes é importante, e agora aparecem cada vez mais estas questões, infelizmente, de um dar uma facada no outro na noite, estas coisas assim. É um mote também para os pais falarem sobre o assunto. Claro. Dizer, olha, já viste, isto é horrível, como é que um jovem vai sair à noite e acaba a vida dele naquele dia. É uma coisa que me choca imenso. Já ficamos a saber outras coisas sobre o que aconteceu ontem de madrugada no Porto. Sim. Há aqui outras... sim, há sempre... Outras questões aqui na origem deste crime. Eventualmente logo falaremos. Mas para terminar, porque o nosso tempo é
é assim, é um suspiro. É um ai. Conselhos aqui para o pai, mas assim muito rápido, conselhos aqui para um pai e para uma mãe, assim Cláudio, do estilo do nosso Cláudio. Eu não conheço a tua filha, obviamente, mas pelo que transmites, é uma menina muito equilibrada, uma menina responsável. Portanto, deixa de facto ir com as amiguinhas, faz parte. Também gostaste de ir no teu tempo, não é? Claro. Combina com ela que ela te telefone, combina com ela que ela te dê o número de telefone de outras amiguinhas. Imagina que acontece alguma coisa no telefone dela e que podes, de facto, contactá-la. E, além disso, se tens confiança nela, estes são, de facto, momentos de ensaio que fazem parte. Correr riscos faz parte, mas os riscos têm que ser controlados e eu estou certa que já lhe deste uma educação nesse sentido. Portanto, vamos até calma. Para a semana, se cá viemos, eu gostava de falar de um tema que é como é que os pais conseguem gerir a educação em férias dos filhos, que hoje não temos tempo. Exatamente, não tivemos tempo, importante. Mas é muito importante. A educação e a questão dos pais separados, que também não... Exatamente, porque às vezes é Excelente tema para a semana. Obrigado. Teresa, muito obrigado. Excelentes conselhos. Adorei. Sim. Há aqui qualquer coisa. Há aqui qualquer coisa. Isto quer dizer que eu preciso de tratar da criança que está aqui dentro de mim. Adeus, Teresa. Beijinho, até amanhã. Beijinho, bom trabalho. Um aplauso para a nossa psicóloga. É criança para a Teresa Paula Marques. Bem, excelentes conselhos para os pais, para os avós, para os educadores, assim, em geral.